Eu gostava da pessoa dele, mas não me atraía pelo físico. Então, quando chegava na hora da gente ficar, eu não conseguia. Mas vamos à minha história de amor e paixão. Olá, Pri! Me chamo Daiane, tenho 29 anos e sou sua seguidora assídua. Escuto você todos os dias e toda hora que vou fazer algo em casa. Me simpatizei de cara contigo e teu jeito de contar para mim é o melhor. Amo tua voz e como você interpreta. Te considero minha amiga, pois você está comigo todos os dias. Risos. Olá, meu amor. Eu fico tão feliz quando eu recebo, quando vocês começam, trazendo na carta de vocês esse carinho todo, esse pacotinho de amor que aquece o meu coração. Eu sempre digo nos 3 canais: vocês são presentes de Deus na minha vida. Eu digo isso de todo o coração. Vocês são meus amigos e amigas que Deus me deu e eu não abro mão. Eu amo vocês demais. Muito obrigada por esse carinho, muito obrigada por me permitir fazer parte dos seus dias. Olha o privilégio. Que Deus te abençoe hoje e sempre, tá bom? E obrigada por você compartilhar conosco a sua história. Mas deixa eu continuar. Então, Pri, em 2020, eu morava junto com meu então namorado da época, onde eu vivia um relacionamento meio complicado. Ele me jogava na cara que eu não trabalhava e que eu não ajudava em casa. Até que, um dia, eu já cansada de ouvir cobranças, fui atrás de um emprego. Entrei em uma rede de supermercados daqui da minha cidade, no setor do restaurante. Vou deixar explicado aqui que eu não trabalhava antes por conta da minha ansiedade. Eu não gostava de conviver com pessoas desconhecidas, não gostava de socializar porque isso me gerava pânico. Então, preferia ser dona de casa. Porém, como a situação estava insustentável, eu pensei: ou eu enfrento isso, ou fico vivendo com essa pessoa como se tivesse de favor. Continuando, eu fui em busca do emprego e consegui. Achei que a partir dali as coisas iriam melhorar. Eu ia estar trabalhando e ele não iria mais encher o saco. Pois bem, lê do engano. Aí a desculpa era que o que eu estava ajudando era pouco. Enfim, Pri, sustentei esse relacionamento por mais um tempo e aí acabou que teve a separação mesmo. Não teve jeito, nos separamos. Saí da casa com R$ 400 que dava para o aluguel de uma kitnet e com as minhas roupas. As roupas eram o que eu tinha. Ali estava recomeçando minha vida. Nesse tempo entre meu relacionamento e o serviço, não foi nada fácil. Minha ansiedade aumentou. No meu emprego, eu vivia sendo xingada. Todas as minhas folgas, eu nem descansava de medo. A ansiedade foi só crescendo. Dado um tempo que eu estava separada, eu conheci um menino de outro setor. Me apaixonei e namoramos. O namoro durou uns meses e ele simplesmente um dia me largou. Eu, que já estava com ansiedade, fui piorando. Entrei em depressão, porque além de ansiedade por conta de estar com a vida mudada e me reerguendo, ainda tinha o fato de que eu estava só novamente. Meus pais não moram na minha cidade, eles moram onde eu nasci. E pela minha mãe ser muito preocupada, eu não contava nada, me virava só. Enfim, foi aí que eu quis até me desviver. Decidi por sair do meu emprego, para mim estava péssimo, e somado ao fato de ter que ver alguém que eu tinha ali, tinha namorado, que eu amava ainda, ia ser difícil, então eu optei por sair. Bom, e você me pergunta, onde está o meu atual agora nessa história? Pois bem, antes de eu sair, uns meses antes,
entrou um moço no meu setor. Quando ele entrou, fiquei intrigada porque ele era estranho, Pri. Ele era todo tatuado, tinha um rabo de cavalo samurai e usava um óculos enorme. Definitivamente, ele não era nada atraente. Era bem estranho. Até aí, nada demais. Era só uma pessoa qualquer, inclusive nem notava a presença dele, até porque ele era casado também. Então, vida que segue. Porém, logo no início, houve um pequeno episódio, que era o Natal, e ele estava comendo, e a moça que limpava o refeitório foi extremamente grossa com ele. E nisso a gente meio que defendeu ele, e ficou por isso mesmo. Naquele mesmo dia, ao final do expediente, onde estávamos indo embora, eu estava esperando o meu namorado da época vir me buscar. E esse cara estranho estava esperando a mulher dele sair. Nisso, ele puxou um papo rápido comigo, eu não dei muita bola e logo cada um seguiu seu rumo. Voltando para a história, eu então saí desse mercado e estava decidida a voltar para a cidade dos meus pais. Resolvi minhas coisas e fui para minha cidade natal para ver como eu levaria minha vida por lá. Pri, quando eu desci do ônibus, algo disse no meu coração: não volte, não é para você voltar. Nesse momento, tive certeza que eu não voltaria de vez para lá. Fiquei 5 dias na minha mãe. Ao final, disse que eu retornaria para minha cidade. A preocupação dela sempre foi: como você vai voltar sem emprego? Falei: mãe, eu me viro, arrumo outro. Assim sendo, retornei e no mesmo dia arrumei um emprego em outro supermercado. Nesse meio tempo, eu conheci outra pessoa. Tive outro breve relacionamento que também não durou. E então decidi voltar para o mercado que eu trabalhava anteriormente. Pedi para voltar e eles concordaram. E adivinha, Pri? O moço estranho e feio agora estava solteiro, fazia 1 ano já. Quando retornei, ele estava mudado. Antes, a personalidade dele era de alguém besta, caladinho, que passava despercebido. Agora ele já batia de frente. E foi aí que tudo começou. Eu tinha voltado fazia 1 ou 2 dias. Eu estava usando uma pia no refeitório e ele queria usar também. E ele impôs de usar a tal pia. E eu disse não. Sempre fui de personalidade muito forte. Aí a gente começou a se estranhar. Alinhado a isso, começou a rolar um clima. Acredita? Eu achei estranho porque ele nem fazia meu tipo de forma nenhuma. Continuamos nessa e aí sempre rolava essas intriguinhas e também rolavam os flertes. Por fim, fui me interessando pelo jeito dele, até que dei meu número para ele. Mas, infelizmente, o romance não começou bem. Pri, eu gostava da pessoa dele, mas não me atraía o físico, então chegava na hora da gente ficar, eu não conseguia. E assim foi, um impasse, uma luta, até que um dia a minha colega, que era boca aberta, disse para ele: corte esse cabelo horroroso, a Dai não gosta. E eu queria me enfiar no chão. E aí, ele foi e cortou. A partir desse momento, ele já foi ficando mais apresentável, porque realmente quem conhece ele de antes via que não dava. Bom, ele foi se arrumando mais, porque ele vivia desmantelado. Ele foi melhorando fisicamente e aí eu fui me encantando. Ajudei ele a se vestir melhor, dei perfumes e ele saiu do 0 pro 100.
Ele estava em uma época que estava bem fodido, tanto no lado financeiro como emocionalmente. Então era muito difícil. A gente andava de ônibus e quando ele dormia lá em casa, eu levantava às 5 da manhã para passar o passe para ele, porque ele ia de manhã e eu ia tarde. Foram trancos e barrancos, não foi tudo flores. Eu, na época, já tinha decidido que não queria namorar novamente, por tudo que eu tinha passado. Então eu deixei claro para ele que só ficaríamos e iríamos curtir juntos, nada de compromisso. Mas ele gostava muito de mim, então para ele estava bom como eu quisesse. Assim foi. Só que eu era extremamente imatura. Tinha 25 anos, mas tinha atitudes, né? As minhas atitudes eram imbecis. Eu brigava muito, desgastava demais e eu queria ser livre. Então acabava por bem magoando ele. Passamos por muita coisa. Até que resolvi que era para deixar de lado esse meu ego e realmente aceitar que eu gostava dele. E no final do ano de 2022, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Porém, o relacionamento continuou conturbado. Era uma discussão, era muita briga sem noção. E ele estava cansado, e eu também. No final do ano de 2024, me deu um estalo. Eu iria mudar, porque ele sempre foi uma ótima pessoa para mim. O problema, infelizmente, estava sendo eu ali. E se eu não fizesse nada para melhorar, infelizmente o nosso relacionamento ia se acabar. Quando o ano de 2025 se iniciou, eu decidi por me transformar. Entrei para a academia, cortei o álcool e mudei como pessoa. Pri, eu abusava muito do álcool para amenizar a ansiedade que eu sentia, e isso me transformava em uma imbecil. Enfim, não quero me alongar nisso. Só sei que me tornei outra pessoa. Nesse ano, ele comprou uma moto, eu mobiliei toda a minha casa com móveis novos e, finalmente, em paz, a gente foi morar juntos. Hoje ele tem 35 anos e estamos há 3 anos juntos. Ele evoluiu muito, tanto fisicamente como economicamente. A vida dele só subiu, como ele mesmo diz. A minha, por outro lado, também, graças a Deus. Foram muitas lutas para estarmos juntos, mas sempre nós dois lutamos para fazer dar certo. Acho que se não fosse isso, nem estaríamos mais um com o outro. Temos muito que conquistar ainda, mas já conseguimos muita coisa e eu sou grata por ter conhecido ele. Ele é uma das pessoas mais genuínas que eu já conheci nessa vida. Ele sempre fez muito por mim, mesmo quando eu não merecia. E é por isso que me esforcei e mudei. Nunca que eu imaginei que aquela pessoa despercebida do meu trabalho viraria um marido quase. Ele quer me pedir em casamento, ainda está planejando essa parte. Me dá um alívio em ver as histórias do teu canal, Pri, e ver que eu consegui fazer diferente dentro do meu relacionamento. Essa é a minha história de amor e paixão. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro canal, Histórias de Amor e Paixão. Se você acompanha os nossos relatos todas as terças e quintas, às 19 horas, mas ainda não se inscreveu nesse canal, confere direitinho, clica no botão abaixo, inscrever-se, é de graça e ajuda tanto, gente, mas tanto. Conto com vocês, tá bom? E por isso eu agradeço. Minha lindona, mais uma vez te agradeço pelo envio da sua história e eu fico feliz que no final deu tudo certo. Eu digo final, mas é só o começo, né? Vocês têm aí uma trajetória linda para viver com fé em Deus. Quem sabe um casamento em breve, que seja feita, né, a vontade de Deus, se for essa a vontade, que vocês casem, que vocês construam a família de vocês e sejam felizes, sigam sendo felizes. É muito bom quando a gente percebe
que precisamos mudar e nós mudamos porque queremos mudar. Eu costumo dizer que ninguém consegue obrigar o outro a mudar. A gente muda quando a gente quer mudar. Qualquer pessoa é capaz de mudar, sim, mas não é outra impondo aquela mudança que faz a pessoa despertar. Pelo contrário, a pessoa tem que parar, refletir, analisar as ações e perceber que tem algo errado nela, que as ações dela estão machucando outra pessoa, que ela pode ser alguém melhor. Eu digo isso de maneira interna, externa, todas as formas. Estou falando isso em relação principalmente a você, tá bom? Você reconheceu os seus erros, o seu lado talvez tóxico, e você pensou, não, se eu não mudar, se eu não melhorar como pessoa, eu vou perder esse homem que sempre me tratou tão bem. Que bom que você deixou de lado essa questão da aparência no início, que era algo que você não se sentia confortável, e se permitiu. Você viu que esse homem é uma joia rara. Ele está hoje todo lapidado, cuidou de si, está bonitão. Fora isso, é uma pessoa incrível. Quando a gente se permite olhar de dentro para fora, a gente consegue enxergar a beleza real da outra pessoa. Que bom que vocês se permitiram. Que bom que vocês se escolheram. Agora, meu amor, eu espero que você esteja fazendo terapia, que você cuide da sua saúde mental, ansiedade, depressão. É algo sério, tá bom, meu amor? Foque também na sua saúde antes de tudo. E no mais, viva, curta, se divirta, seja feliz porque vocês merecem. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigada pelo carinho, obrigada pelo seu relato. E vocês, amigos e amigas do canal Histórias de Amor e Paixão. Alguém aqui já viveu uma situação parecida? Conheceu alguém? Nunca nem imaginou que aquele alguém que você conheceu lá atrás iria reaparecer na sua vida e se tornar o seu companheiro, o seu marido? Que aquele alguém que você dizia, nossa, é um patinho feio, hoje é um homem ou uma mulher linda, maravilhosa, uma pessoa incrível? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa noite e até a próxima história de amor e paixão.